Hora da previsão do tempo em toda a região. No decorrer desta terça-feira, áreas de instabilidade se propagam e, por conta do calor, há possibilidade de chuva acompanhada de queda de granizo, em especial nas cidades do Vale do Paraíba. Ainda assim, o tempo segue abafado e as temperaturas em elevação. As máximas na Serra da Mantiqueira chegam aos 26 graus em São Bento do Sapucaí, aos 29 em Ubatuba, 30 em Jacareí e Caraguá, 31 em Cachoeira Paulista e 33 graus em São Luís do Paraitinga. E hoje a Secretaria de Trânsito de Taubaté faz interdição da Avenida Francisco Barreto Leme. No local está sendo feita uma obra na Ponte Seca, no bairro Vila São Geraldo. O serviço é de responsabilidade da MRS Logística, a concessionária do transporte ferroviário. A interdição é somente em meia pista e aí outras informações o motorista pode conseguir pelo telefone 156, que é do Departamento de Trânsito de Taubaté. E a Secretaria de Trânsito também de Taubaté tem projeto até o fim do ano para acabar com 80% das lombadas e instalar radares eletrônicos que, além de fiscalizar os mais apressadinhos, punem com as multas. A cidade já é conhecida por ter muitas lombadas. Segundo a Prefeitura, são 1.200. A maioria, sim, larga e nivelada com a calçada para facilitar a passagem dos pedestres. Mas o excesso de obstáculos incomoda alguns motoristas. Muita lombada. Até daqui a pouco vou bater o carro. Tão alta a escalação também, né? Muito complicado. Você perde muito tempo. Tá um horror. Elas são até fáceis de ultrapassar, mas muitas das vezes é porque não respeita, né? Às vezes a gente está freando, vem alguém atrás e passa pelo lado, né? Então é até um pouco perigoso para a gente parar, para de repente sinalizar para um pedestre e alguém que vem atrás não está vendo, né? Que a gente está parando para ele, né? Mas o número de lombadas deve diminuir até o final do ano. A Prefeitura quer retirar cerca de 80% delas e, para fiscalizar a velocidade dos motoristas, vão ser instalados radares eletrônicos. As mudanças estão sendo estudadas pela Secretaria de Trânsito. A expectativa é que até o final de 2013, 60 vias de maior movimento da cidade sejam monitoradas por fiscalização eletrônica. A partir do momento que a gente começa a colocar a velocidade máxima da via e a maioria dos motoristas respeitam e alguns poucos são que cometem esses abusos, tem que entender que nós temos que ter segurança, que excesso de velocidade acaba causando acidentes, mortes e a intenção é a gente conseguir zerar esse número. Os dados da Polícia Militar sobre acidentes de trânsito em Taubaté são preocupantes. No ano passado, foram registrados 780 acidentes com vítimas e 1.298 sem vítimas. Só este ano, a polícia já registrou 383 acidentes, 78 com vítimas. A Avenida Independência foi a mais perigosa no ano passado. Foram registrados 238 acidentes. Com a instalação dos radares, o objetivo é que os motoristas diminuam a velocidade e assim evitem mais acidentes. Nós estamos com um projeto que contempla aproximadamente 60 pontos de fiscalização para implantação até no final do ano desses radares. O radar, ele nos beneficia no sentido de proporcionar uma fiscalização melhor na cidade. Então, hoje nós não temos como fiscalizar abusos de excesso de velocidade. E o radar nos traz essa possibilidade de poder fiscalizar melhor. Mesmo assim, a medida divide a opinião dos motoristas. Em prevenção a acidente eu acho interessante. O problema é se vai gerar mais multas para quem conduz os veículos, né? Mas como fator educativo, acho válido. Eu acho que o radar não vai adiantar muito, a não ser em lugares de vias rápidas que a pessoa às vezes exagera, né? Lugar perigoso, de travessia de escolas. Mas eu acho que Taubaté é muito pequeno para colocar radar. Depende muito do lugar que você vai instalar esse radar. Bom, em São José dos Campos, a Prefeitura informou que aumentou as ferramentas para punir motoristas infratores.
Em 2011, havia 54 radares e lombadas eletrônicas na cidade. Em 2012, eram 74 pontos de fiscalização. Em 2011, 74 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito contra 65 vítimas fatais no ano passado. Em Jacareí, onde também há radares, a Diretoria de Trânsito enviou nota na qual diz que os equipamentos foram instalados em vias com maior número de acidentes. Entre elas, a Avenida Siqueira Campos, a Getúlio Vargas, a Rodovia Geraldo Scavone e a Avenida Lucas Nogueira Garcês. E disse que, além da fiscalização com radares, campanhas de educação no trânsito ajudam a combater a violência. Em 2012, na cidade, foram registrados 1.022 acidentes. Em 2011, foram 1.295 acidentes. A gente chamou aqui ao estúdio para falar com a gente um pouquinho desse assunto o especialista em trânsito, Isaac Reis. Obrigada pela sua presença. Boa tarde, Boa Isaac. tarde. Só retomando aí esses números, em São José foram 2.045 acidentes no ano passado, contra 2.092 em 2011. O número de mortes também diminuiu. Em Jacareí foram 11 vítimas em 2011, não necessariamente vítimas fatais, mas com ferimentos leves ou graves. E em 2011 foram 4 vítimas. A Prefeitura de Jacareí não informou o número de mortes. Certo. Você acredita que essa fiscalização com equipamentos ajuda a diminuir a imprudência? Não. Porque assim, eu estava falando para você, eu sou 100% a favor da educação, certo? Então, os radares colocados na cidade só vai alimentar os proprietários dos radares, porque o radar não é da prefeitura, né? Então, a prefeitura, para poder pagar o aluguel, ela vai ter que multar muito, né? E como eu trabalho com recurso de multas, eu vejo que as pessoas me procuram, acabo fazendo recurso para essas pessoas e as multas são canceladas. A maioria das vezes porque o radar não tem aferição pelo Inmetro, ela não tem um estudo técnico para a implantação do radar, você entende? Então, se arrecadar por arrecadar, né? Para encher os cofres públicos, vamos dizer assim. Quando a Prefeitura de Jacareí não informou para você, porque não adianta você colocar 100 radares numa cidade, porque o número de vítimas vai acontecer, ou naquela região ou em outra região. Mas você não acredita que tenha diminuição, porque necessariamente o motorista fica mais... Não, atento? Porque ele passa só naquele pedacinho, ele passa devagar, depois ele acelera de novo. E que campanha no trânsito você diria? Educação de trânsito, né? Se você pegar o valor desses radares que vai ser colocado aqui em São José, o valor de cada radar que vai colocar em São José, é o valor de você pegar 3 pessoas estagiárias, vamos dizer assim, para colocar na rua, para poder estar dando orientação de trânsito para os condutores, entendeu? E isso pode já na fase adulta, porque a gente vê muitas campanhas de trânsito voltadas para crianças, né? Isso. E isso ajuda também, mas na fase adulta também há como educar? Ajuda. Deixa eu explicar para você. Dia 27 agora nós vamos fundar a Associação Amigos do Trânsito aqui na região metropolitana, né? Que já é uma tendência no Brasil todo essa associação. Qual é o trabalho que a gente faz? A gente faz o trabalho com as crianças e o adolescente, né? Depois que a criança e o adolescente passam pela associação, né? Depois a gente pretende criar uma mini cidade de trânsito para fortalecer essa educação de trânsito. Você acaba dando um talãozinho de multa para essas crianças que ela vai aplicar nos pais, nos tios, nos avós, que não colocou o cinto, passou um sinal vermelho. Então você acaba colocando um policial dentro de cada veículo, né? E todos nós sabemos que a gente respeita mais, né, e atende mais os pedidos de um filho do que propriamente de um agente de trânsito, de um policial militar. Mas você não acredita que uma punição com multa também é puxar a orelha do bolso? Não? Não, eu acho que não. Não, eu sou 100% de educação, não vou ficar aqui batendo... Não, né? É a sua opinião. Isso. E o que você pensa desses radares em Taubaté? Para alimentar o proprietário do radar, só isso. Mas a saída, por exemplo, no trânsito... Educação. Vamos supor, em vez de colocar um radar em um determinado ponto, você coloca 3 pessoas, que é o mesmo valor do radar. Sim. Por mês, no caso, né? E o resultado vai ser maior. Entendi. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, somente no mês de janeiro, 557 pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito. Então, também vai da pessoa, do motorista, né? Como você disse, o cinto de segurança, não só do pedestre, né? Atravessando a faixa, ambos, o trabalho conjunto. Conjunto, por isso que eu estou falando, não adianta você você colocando radar, você está punindo só, a intenção é só arrecadar, punir, no caso, o condutor, mas e o pedestre, né? E as crianças, né? Nas escolas, tem que ter um trabalho efetivo na escola, não é um trabalho só na Semana Nacional de Trânsito, você tem que ter um trabalho contínuo, que educação é um trabalho contínuo, não é um trabalho só temporário, né? Que aí você consegue mudar.
Bom, você falou dessa associação Amigos do Trânsito, até ia tocar nesse assunto. Ela vai funcionar onde, essa associação? Então, a sede, por eu morar em Caçapava, ela vai ser em Caçapava, né? Mas a gente está seguindo um padrão da região metropolitana. Nós vamos criar 5 subsedes, né? Uma em São José dos Campos, uma em Taubaté, né? Se eu não me engano, em Cruzeiro, em Caraguatatuba e outra cidade, eu não lembro onde que é a sede da região metropolitana. Mas a intenção é estar ajudando todas essas pessoas na educação de trânsito, certo? Ok. Muito obrigada, viu, Isaac, pela sua opinião, pelas suas informações aqui. Uma boa tarde para você. Obrigado, eu que agradeço. Bom, e a seguir aqui tem mais notícias da região aqui no Band Cidade, agora 1h08.